Então eu comecei a pedir o Senhor, e o Senhor me deu um tema, a última hora. Eu falei assim, agora pronto, Senhor, é a última hora. Mas o que será essa última hora? Muitas das vezes nós pensamos, ou até mesmo falamos, será que esta hora irá chegar na minha vida? Muitas das vezes esta última hora, ela pode ser uma oportunidade a qual passa na sua vida. Esta hora ela pode ser uma chance a qual o Senhor tem te dado, a qual o Senhor tem te livrado. Essa pode ser a hora. A palavra de Deus, ela nos fala em Mateus 9, versículo 20, nos fala assim, os irmãos quiserem acompanhar: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecida de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla das suas vestes. Todos nós conhecemos esta passagem, mas vimos que aquela mulher, ela só tinha aquela hora que estava ali naquele lugar e viu Jesus passando. A hora dela era aquela, a oportunidade que ela tinha era aquela hora. Se nós for mais em frente, nós vai ver que ela tinha gastado todos os seus bens, mas a hora, a oportunidade que ela teve foi naquela hora que ela viu o Senhor passando. E nós vimos que ela recebeu a cura, porque a oportunidade que ela tinha era aquela. Talvez se Jesus tivesse passado, ela não tinha recebido a sua cura. E hoje, no dia de hoje, porque a palavra de Deus fala que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve uma transformação. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, e hoje é o contrário, quando você entrou neste lugar, ele já estava aqui presente. Então você vê a diferença. Eu não sei o que você veio buscar nesta noite, não sei qual é a sua situação, como você se encontra, mas Jesus está neste lugar. Ele pode te dar aquilo que você veio buscar, ou até mesmo você está aí com uma enfermidade a qual acha que não tem jeito, mas hoje Jesus pode te curar, aleluia, ou até mesmo transformar a sua vida de uma forma que você tem se preocupado, achando que não vai conseguir. A hora é essa de Jesus agir na sua vida. A gente não tem esse costume de chamar as pessoas no meio da mensagem, mas eu quero fazer um desafio a você. Se você aumentar a sua fé e juntar com a minha, Jesus, ele pode te curar, pode transformar e libertar a sua vida nesta noite. Mas para isso você precisa ter fé, porque a palavra de Deus fala em Tiago que se você tiver fé, se você pedir com fé, mas se você duvidar, é que nem a onda do mar, ela vai e volta. Então se você tem um problema e quer apresentar nas mãos do Senhor, venha aqui na frente receber a bênção do Senhor, porque Ele está neste lugar e Ele vai te dar aquilo que você veio buscar, aleluia. Mas não duvide, tenha fé que Deus pode transformar a sua vida, aleluia. É por isso que nós acreditamos na palavra do Senhor. E em Mateus também fala 20 e 29, o homem a qual estava ali, vendo Jesus passar, e ele gritou pelo nome do Senhor. A hora daquele homem foi aquele momento ali. Talvez aquele homem, a Bíblia fala que ele era cego. Aqueles dois homens eram cegos, eles não enxergavam, mas eles escutavam. Ele deve ter ouvido aquelas pessoas falando: olha, Jesus está passando. Ele falou assim: agora é minha hora. A hora é essa de eu chamar para esse homem a qual eu tenho ouvido falar que ele cura. Então ele começou a clamar, mas ele não duvidou, e Jesus curou aquele homem, deu a sua visão àquele homem, aleluia.
Isso foi apenas a introdução da mensagem a qual iremos meditar nesta noite. O livro a qual nós lemos em Mateus 25, nós fala assim: agora iremos entrar na mensagem que nos fala assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. É nesses versículos que iremos meditar nesta noite. Veja só que como a palavra do Senhor começa: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Se nós prestar bem atenção nesta passagem, que começa falando então, porque escreveu que será semelhante àquelas 10 virgens que saíram ao encontro do seu esposo. Meditando nesta palavra, o Senhor deu a entender que o reino dos céus não é de qualquer maneira. Deu a entender que o reino dos céus é diferente. Vejamos que aquelas 10 mulheres, elas não tinham nada de diferente uma das outras. A única diferença ali é que uma levava o azeite de sobras, aquelas 5 levavam o azeite de sobra, as outras não. Então a palavra de Deus fala que será semelhante àquelas 10 virgens. Por quê? Porque 5 elas eram prudentes e 5 loucas. Percebe que aquelas 10 mulheres, elas não se diferenciavam uma das outras. Quando a palavra de Deus ela vem falando que será semelhante, ela já fala tudo: semelhante, não será igual. Porque não adianta eu dizer que sou crente, que sirvo a Deus, mas eu não temo a Deus. Eu posso dizer que sou crente, mas lá fora eu sou igual aquelas pessoas lá fora. A diferença daquelas 10 mulheres era que 5 serviam a Deus fielmente e 5 não. Por quê? Porque elas tinham o azeite de sobra e as outras 5 não tinham. Se nós começar a meditar e começar a buscar na história, ela vai falar que aquelas 5 eram umas mulheres prudentes, a qual ela tinha o seu azeite de sobra. E se nós for mais fundo, vai dizer que elas tinham o Espírito Santo na sua vida. Aleluia! E aquelas outras 5, elas faziam o quê? Elas brincavam de ser crente porque elas não tinham azeite ou não tinham o Espírito Santo em sua vida. Ou então ela vinha e ouvia falar de Jesus, mas quando chegava lá fora, ela esquecia tudo. Então é por isso que a palavra de Deus fala que então o reino dos céus será semelhante àquelas 10 virgens. Aleluia! Se nós parar para pensar, para meditar, nós vamos ver que aquelas 10 mulheres não tinham nada em comum. Porque aquelas 5, ela levava o seu azeite, além de levar na sua lâmpada, levava de sobra. E aquelas outras 5 não levavam de sobra. Imagine só você começa a orar por uma pessoa da sua casa, da sua família. Você começa a pedir para o Senhor, para que o Senhor transforme, para que o Senhor cura. E muitas das vezes você não vê o resultado. Porque muitas das vezes você tem na sua lâmpada o seu azeite sobrando, mas a pessoa a qual você tem buscado, ela não tem o seu azeite sobrando. Será que você é capaz de tirar do seu azeite e dar para essa pessoa? E mais lá na frente vai faltar para você?
Assim aquelas mulheres, aquelas 5, falaram para aquelas outras 5 prudentes: dai-me um pouco do teu azeite. E o versículo 2 nos diz assim: e as 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Muitas das vezes nós começamos a buscar, a falar com o Senhor, e achamos que a vinda do Senhor está demorando, está cada vez mais ficando tarde, mas não está. A vinda do Senhor está cada vez mais próxima. O que nós devemos fazer é buscar cada vez mais. Mas a palavra de Deus fala que aquelas mulheres todas, elas adormeceram ou dormiram. Se nós for começar a caminhar sobre a história dessas mulheres, nós vamos ver que aquelas mulheres, elas dormiram. As 5 loucas, elas dormiram. Mas nós vamos ver também que as 5 prudentes, elas não dormiram, mas sim elas descansaram no Senhor. Porque quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, não devemos nos preocupar, mas sim confiar que Deus vai agir na minha e na sua vida. Aleluia. E aquelas 5 mulheres, ela confiava, porque ela tinha o seu azeite de sobra, ela tinha a unção do Espírito Santo na sua vida. Então ela não se preocupava, porque quando o Senhor vier, ela sabia que ia com o Senhor. Aleluia. E aquelas loucas não, elas não se prepararam. Talvez ela ia à igreja, só chegava lá, sentava, participava do culto e ia embora, mas não sentava para meditar, para ouvir o louvor falando com elas, ou a palavra do Senhor falando: olha, te prepara, porque o Senhor está voltando. Talvez ela ficava falando uma com a outra: ah, isso não é verdade, o Senhor não vai vir, porque eu já ouvi meu avô falando que o Senhor ia vir e ele morreu e eu não vi o Senhor vindo. Aleluia. Mas aquelas outras 5 não. Elas chegavam, começavam a adorar o Senhor, ela buscava o Senhor, no louvor ela começava a glorificar, ela sentia a unção do Espírito Santo na sua vida, ela começava a adorar, porque ela sabia o Deus a qual ela estava servindo, porque ela sabia o Deus que quando ele viesse, elas iam estar preparadas, porque ela tinha a unção, a porção do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Muitas das vezes falamos que do Espírito Santo na nossa vida. Sim, falamos, e Ele pode tocar na sua vida aí, você pode sentir Ele. Quando você chega neste lugar, você começa a sentir uma diferença na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar, e Ele está aí, Ele está falando: o que queres, o que queres? Apenas abra a sua boca e peça aquilo que você veio buscar, no nome de Jesus. Seja como as mulheres prudentes, que o seu azeite esteja sobrando, que o seu azeite esteja ali sobrando, porque você veio buscar a porção do Espírito Santo. Mas por que o meu azeite está sobrando? Porque ontem pela manhã eu estive aqui neste templo, a qual esteve pregando aqui, e eu recebi a minha bênção, e hoje eu tenho ainda o meu azeite, e hoje eu vim para completar um pouco mais, para que no decorrer da semana o meu azeite não possa se acabar, porque eu estou me enchendo nesta noite do meu azeite. Aleluia. Porque se eu não pegar a minha porção, quando o Senhor voltar, eu não vou estar preparado, porque eu vim para a igreja e não peguei o meu azeite. Aleluia. Mas nesta noite você tem a oportunidade de pegar a sua porção, se encher, se renovar do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o versículo 5 nos fala: e entrando o esposo, torquenejaram, todas adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo,
e sai ao encontro. Aleluia. Quão bom será quando estivermos no templo do Senhor, ou até mesmo na nossa casa, quando ouvimos aquela trombeta soando e saber que o Senhor vem nos buscar, e você está preparada para este dia, porque você está cheia do Espírito Santo, você buscou a Deus, você clamou, você vinha para o templo para adorar o Senhor, não se importava com o seu irmão do lado, do outro, mas você se importava de receber a sua porção, aquela qual o Senhor tem derramado a cada dia, a cada culto a qual está sendo ministrado neste templo. Aleluia. Que quando o Senhor voltar, vai encontrar a sua igreja preparada. Aleluia. E é isso que o Senhor quer. Aquelas mulheres, quando deu a meia-noite, fala que aquela mulher saiu ao encontro do seu esposo. Quão bom será que nós puder nesse dia sair ao encontro do Senhor. Aleluia. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vaso, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Talvez você venha ao templo buscar o Senhor. Você quer se encher do Espírito Santo, mas você não consegue. Talvez você venha para a igreja para marcar presença, mas não venha dessa forma, não venha desta maneira. Venha para a igreja sim para adorar o Senhor, para buscar a sua porção do Espírito Santo, para que a cada dia você esteja preparado. Aleluia. Aquelas mulheres, quando foi ao encontro do Senhor, elas não estavam preparadas, aquelas 5 loucas, porque sabia que ia faltar azeite em sua lâmpada. Mas as prudentes sim, elas estavam preparadas naquele momento. Você vai encontrar o seu noivo, elas estavam preparadas. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes e que vendem e comprai para vós. Aleluia. Talvez naquele momento a qual o Senhor irá voltar, encontrará muitos de nós despreparados, com o nosso azeite acabando. Talvez irá chegar a pessoa até você e dizer: ei, ora por mim, porque o Senhor está voltando, eu quero subir. Mas você vai estar cheio do Espírito Santo, não vai conseguir orar para aquelas pessoas, porque a vinda do Senhor já se aproxima e vai ser tarde. Mas você vai estar cheio do Espírito Santo, você vai estar preparado para subir com o Senhor, para o encontro do esposo, como fala a palavra do Senhor. Aquelas prudentes, aquelas 5 mulheres, elas estavam preparadas porque ela levou o seu azeite de sobra, não levou só para aquele momento. Quando procuramos saber sobre prudente, nós vamos ver que é aquela pessoa a qual se prepara antes de realizar alguma coisa. Ela se prepara um dia ou até mesmo um mês antes para dar certo. E aquelas 5 loucas talvez não se prepararam, acharam que só aquele pouquinho na sua lâmpada ia dar. Mas a palavra de Deus fala também que se você tiver fé e não duvidar, não duvide, porque se duvidar é que nem a onda do mar. E torna a falar novamente: não sei o que você veio buscar nesta noite, mas tenha fé daquilo que você veio buscar, porque o Senhor há de dar. Aleluia. Talvez aquelas 5 loucas, se a fé dela tivesse aumentado, aquele azeite teria multiplicado.
mas ela fala que elas eram loucas, elas não se prepararam para a vinda do seu esposo, para aquele dia, aquele momento. Mas aquelas outras 5 não, elas se prepararam. Olha, nós vamos ao encontro do Senhor. O que é que eu devo levar? Eu devo levar uma lâmpada e um azeite. Também devo levar um pouco mais, porque não sei a hora que ele vai vir. Mas se estiver acabando, tem como eu completar. É assim que somos nós. Quando viemos à casa do Senhor para buscar a porção do Espírito Santo, devemos nos encher do Espírito Santo, porque não sabemos a hora que o Senhor vai vir. Mas se Ele vier, nós vamos estar preparados, porque estamos cheios do Espírito Santo do Senhor. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. E depois chegaram também as outras vezes dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aquelas bocas saíram para comprar o seu azeite, mas o Senhor veio, o noivo veio, e as prudentes que estavam preparadas foram ao encontro do Senhor e subiram para as bordas do Senhor, e fechou-se a porta. E sabemos nós que quando o Senhor vier e não nos tivermos preparados, iremos ficar. Não vai adiantar falar: Senhor, eu preguei, Senhor, eu profetizei, eu curei teu nome. Mas se você não estiver preparado, você irá ficar. Aquelas loucas, elas não estavam preparadas. A palavra de Deus fala que elas saíram para comprar o azeite, e quando voltaram, as portas estavam fechadas. Ela poderia ter ali gritado, talvez, não sei: Senhor, eu estava junto com as outras, Senhor, eu estava com elas, olha, eu fazia a mesma coisa que elas. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as portas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Quão dura é esta palavra, você ouvir falar do Senhor dizendo naquele dia que o Senhor não te conhece, porque não estávamos preparados. Mas a palavra do Senhor nos fala também, e ele responde e diz: em verdade vos digo que vos não conheço. E ela diz ainda: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Não sabemos a hora e nem o dia, mas sabemos que temos que nos preparar, temos que nos encher do azeite do Espírito Santo, para quando o Senhor vier nos buscar, nos encontrar preparado, não somente neste momento a qual estamos na casa do Senhor. Não, nós temos que nos encher do Espírito Santo, que a cada dia, aonde nós estiver, porque quando o Senhor voltar, não sabemos se vai encontrar nós na nossa casa, ou no nosso trabalho, ou na rua, não sabemos. Mas se nós estivermos preparados, não importa o lugar ou a circunstância que você vai se encontrar, se você estiver preparado, você vai subir no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias ao teu nome. A cada dia, assim como aquelas 10 mulheres, 5 não se prepararam e as outras 5 sim se prepararam. Nós devemos ter o exemplo das 5 que estavam preparadas, porque assim como a história fala que o azeite representava a unção do Espírito Santo, a cada dia que nós viemos na casa do Senhor, nós possamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração, que você não possa sair daqui nesta noite sem aquilo que você veio buscar, sem aquilo que você tem planejado, tem pedido ao Senhor. Creia e confia nele, porque ele há de fazer na minha e na sua vida, no nome do Senhor Jesus.